Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física, para mais uma questão agora envolvendo eletrodinâmica, tá? Questão importante aí, envolvendo aí a segunda lei de Ohm, tá? Não esquece de deixar seu like, compartilhar essa aula e ajudar o canal aqui do professor, beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, a questão fala assim: uma torradeira elétrica de pães possui enrolamentos constituídos por um fio feito de uma liga de níquel-cromo de diâmetro D e resistividade elétrica Rho. Parece um P, tá? Mas é uma letra grega Rho. Por uma questão de segurança, a torradeira utiliza-se de uma intensidade de corrente máxima de 5 amperes a uma potência elétrica de 600 watts. Para seu pleno funcionamento, o fio utilizado no aparelho deve ter aproximadamente o comprimento de... Então, olha só, ele quer que você determine qual é o comprimento desse fio que ele está falando aí. Esse fio, pessoal, vamos lá. Um fio todo enrolado, tá? Um fiozinho todo enrolado, constituído aqui de níquel cromo, né? Que é uma liga. Pessoal, esse fio que ele está falando é um fio, tá? É um resistor. Seria um resistor. Esse resistor ele tem um determinado comprimento, ok? Resistores são dispositivos, né? Ou elementos de circuito elétrico que tem como finalidade converter energia elétrica em energia térmica, em calor, tá? Muito presente aí em equipamentos elétricos dos tipos resistivos, como secador de cabelo, chuveiro elétrico, chapinha, própria torradeira elétrica, dentre outros que tem como finalidade aquecer, tá? Então você tem aqui um resistor, por isso que ele é todo enrolado, tá? Porque ele tem um comprimento muito, né? O comprimento do resistor é grande, então ele é sempre colocado assim de forma enroladinho, né? Se você abrir lá um chuveiro elétrico, você vai ver o resistor, é um fiozinho que está lá todo enrolado, tá? E normalmente quando ele deixa de funcionar, né? Até o eletricista fala, tem que trocar a resistência. Não é a resistência, é o resistor, tá? Resistência é uma dificuldade, tá? Um fenômeno. É a dificuldade que os elétrons têm de passar em um condutor, tá? A dificuldade que os elétrons têm que passar por um condutor, a gente chama isso de resistência elétrica, tá? Mas resistor e resistência elétrica são componentes, né? São coisas completamente diferentes, tá? Beleza, então vamos lá. Voltando aqui à ideia da questão, então esse resistor, ele tem uma resistência, ó. O resistor tem uma resistência. Como é que a gente calcula a resistência de um resistor? Pessoal, a resistência de um resistor, ela pode ser calculada em função das suas dimensões, tá? Ela pode ser calculada em função do material que é feito o fio, no caso seria a resistividade, tá? A resistividade está relacionada ao material, tá? Que é constituído o fio, se esse fio ele é de cobre, se esse fio é de prata, se esse fio é de ouro. Então isso aqui no caso seria a resistividade. A resistência também é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área, tá? Então novamente, a resistência ela é proporcional à resistividade, que está relacionado com o material que é constituído o fio, tá? Se o fio é de níquel, no caso aqui é um fio de níquel cromo, né? Mas esse fio pode ser de cobre, né? Que é o mais utilizado. Esse fio pode ser de prata, esse fio pode ser zinco, enfim. A resistividade está relacionada com o material. L no caso seria o comprimento. L no caso seria, a caneta aqui está falhando. L no caso seria o comprimento do fio. E o que seria A? A seria, pessoal, a área, né? Já está dizendo, ó, se esse fio ele é mais fino, ele é mais grosso. Nota que uma vez que eu mexo no comprimento, se eu mexo na área, ou se eu altero a resistividade, eu estou mexendo na resistência elétrica, tá? Então a resistência elétrica, lembra, ela é diretamente proporcional à resistividade, ao comprimento e inversamente proporcional à área. Um fio mais grosso terá menor resistência, um fio mais fino terá maior resistência, consequentemente passará mais ou menos elétron se você mexer com a área do fio, beleza? Mas veja bem, que a questão que está querendo que você descubra, qual é o comprimento. Pessoal, o que acontece aqui, ó, eu posso deixar essa área aqui, tá? Eu posso deixar essa área em função, aliás, desculpa, eu posso deixar a resistência em função do diâmetro. Por quê? Porque essa área aqui, ó, como o fio é cilíndrico, tá? Como o fio é cilíndrico, essa área aqui ela é uma área circular.
E a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Deixa eu ajeitar aqui esse r. A área de uma circunferência é πr ao quadrado, beleza? Mas você sabe que o raio é a metade de um diâmetro, então eu posso colocar assim, ó, d sobre 2 ao quadrado. Logo, a área de uma circunferência pode ser reescrita dessa maneira aqui, ó, π d ao quadrado, né? D elevado ao quadrado, d ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, certo? Eu tenho essa área aqui em função do diâmetro. Então eu venho aqui e vou substituir, ó. Eu vou fazer o quê? Vou colocar então resistência, é a resistividade, vezes o comprimento, dividido pela área. Mas quem é a área? Como a área é circular, já que o fio é cilíndrico, essa área é π d ao quadrado dividido por 4, tá? Π d ao quadrado dividido por 4. Deixa eu ajeitar aqui embaixo. Aí. Então percebam agora que a gente deixou a resistência em função do diâmetro. Lembrando que aqui, ó, como eu tenho uma divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Que é 4 dividido por π d ao quadrado. Logo, eu tenho a resistência agora em função do diâmetro do fio. Ρ vezes L. Opa, esqueci de colocar aqui o... Deixa eu colocar aqui a borracha. Ficou faltando eu colocar o 4. Vou deixar esse 4 aqui, pessoal, logo na frente, ó. 4, tá? Vezes Ρ vezes L. Tudo isso dividido por π d ao quadrado. Essa então é uma forma de deixar a resistência do fio em função do seu diâmetro. Beleza. Pessoal, agora veja bem, ó, voltando aqui para a questão, o que a questão está falando aqui? Ó? A questão está falando assim, ó, para que essa torradeira elétrica funcione, tá, de maneira perfeita, né, no seu pleno funcionamento, ela tem que trabalhar com uma corrente numa intensidade máxima de 5 A e uma potência de 600 watts. Então, para que esse fio, tá, para que a torradeira funcione em pleno funcionamento, com essa corrente e com essa potência, qual deve ser o comprimento do fio? Aí vamos lá, agora vamos relembrar outra coisa. Potência elétrica. Pessoal, potência pode ser calculado de três maneiras. Pode ser π, famoso π. Pode ser P é R vezes I ao quadrado. E pode ser P é U ao quadrado sobre R. Essas duas aqui para potência dissipada, tá? Que de uma forma mais geral, aqui é quando se falar em dissipação, tá? De energia. Então, nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Ó? Como a questão me deu a potência da torradeira, que é 600, eu tenho a potência da torradeira e eu tenho a corrente que passa na torradeira, né? Que faz a torradeira lá estar funcionando em pleno funcionamento, que no caso seria de, deixa eu ver aqui, 5 A, né? 5 A. Pessoal, então eu tenho como por aqui achar o que? A resistência elétrica, tá? É só usar π ao quadrado. P é igual a R vezes I ao quadrado. Lembrando que a potência é 600, a resistência eu não tenho, e a corrente vale 5. Né? Coloca aí 5 ao quadrado. Então aqui vai ficar 600 igual a 25R. Tá? Logo, R será quanto? R será 600 dividido por 25. Eu vou encontrar então uma resistência de 24 ohm, né? Que é a unidade, seria aqui a unidade de resistência, ok? Mas, como a questão está falando, a questão quer que você determine, na verdade, o que? Qual é o comprimento desse fio. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou de novo voltar para a equação que eu tinha deixado aqui, ó. Eu deixei a resistência em função do diâmetro e vou substituir o valor de R pelos 24 que a questão me deu, né? Então vamos lá.
Aliás, a questão não me deu, na verdade a gente chegou a 24 ohms, utilizando a fórmula da potência. Então eu venho agora aqui e vou colocar assim, ó, 24 é o valor da resistência, igual a 4 vezes Rho vezes L, dividido por π d ao quadrado, certo? Como eu quero saber o valor de L, então eu vou isolar o L. Deixando L em evidência, aliás, deixando L sozinho, isolado, vai ficar então 24. Esse termo que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, ó, π d ao quadrado, e passa dividindo 4 e passa também a resistividade. De forma que eu vou ter L é igual a, lembrando que 24 dividido por 4 dá 6 πd ao quadrado, tudo isso dividido pela resistividade. Aqui então no caso seria o comprimento do resistor em função do diâmetro, em função da resistividade, dando como resposta aqui letra B, tá? 6 πd ao quadrado dividido pela resistividade. Essa então seria a resposta correta. Beleza, galera? Se gostou da aula, se achou interessante a resolução, dê um like, compartilha, ativa o sininho e fique atento às próximas questões. Fiquem aí ligados nas próximas questões, que vem muitas questões bacanas aí, só questões atualizadas. Valeu, aquele abraço!